Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante, diz assim a palavra de Deus: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o inútil, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que seja julgado todos os que não creram à verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graça a Deus,
Por vós, irmãos amados do Senhor, por vós e Deus, elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Meus queridos amados irmãos, nós fizemos aqui a leitura na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 3 até o versículo de número 13. Mas o que me chamou a atenção aqui foi o versículo de número 7 e 8, que diz: porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Né? Glória a Deus. Deus é fiel. Né? Louvado seja o nome de Deus. Então, a Igreja do Senhor, uma leitura que fala sobre um duelo muito grande entre o homem da justiça e o homem da iniquidade. Só que o homem da iniquidade, ou bem melhor, o homem do pecado, ele vai só poder se revelar quando o homem da justiça se manifestar e ter a sua igreja daqui da terra. Aí sim o homem da iniquidade se revelar com seu engano, a qual já age a operação da injustiça e ainda mais vai agir nesse grande dia. Mas a vitória é daquele que persevera, é daquele que está buscando a Cristo, que está jejuando, que está ligado na videira, porque será arrebatado para com ele e vamos vencer. Bem, quando nós olhamos para esse texto sagrado, o apóstolo Paulo descreve o confronto inevitável que haverá no fim dos tempos, igreja, entre o Senhor Jesus Cristo e o homem da justiça contra o anticristo, o homem da iniquidade. A vitória final do Senhor Jesus Cristo, sobre o anticristo e todo o seu império do mal, revelará o triunfo da justiça sobre a iniquidade, a transgressão e a injustiça do homem do pecado, Glória a Deus. Jesus Cristo, Igreja do Senhor, aqui diz que é o homem da justiça. O Senhor Jesus Cristo é o homem da justiça. Haverá um dia em que ele há de estabelecer a justiça entre os homens. E em seu discurso, glória a Deus, em Atenas, Paulo concluiu dizendo que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos ressuscitado. Quem? Dentre os mortos, irmão? Oh, louvado seja Deus por isso. Em 2 Timóteo 4:1, Paulo revela a Timóteo quem é este varão da justiça, dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Em Salmos 45, verso de número 3 ao 4, o salmista, ele celebra de forma poética a luta deste varão pela justiça, dizendo: cinge a tua espada a coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade, e neste teu resplendor cavalga, aleluia, prosperamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, e da tua testa te ensinará coisas terríveis, Esse Deus, ele é tremendo, No Apocalipse 19:11, João completa quem é este cavaleiro da justiça e o descreve dizendo: eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Jesus Cristo é o cavaleiro fiel e verdadeiro que cavalga pela causa da verdade e da justiça. Destruirá o anticristo, o homem da iniquidade, pela manifestação gloriosa da sua segunda vida em glória, Igreja do Senhor, E o anticristo, é o homem do pecado, é o homem da iniquidade. A Bíblia diz aqui que o anticristo, é a
contrafação de Cristo, né? De Jesus Cristo. É o homem da justiça e da verdade. Porém, o anticristo é o homem da iniquidade e da mentira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3, o anticristo é chamado de homem da iniquidade, o filho da perdição. Em Apocalipse 13, 1, o anticristo é chamado de besta. Este personagem será ainda, né? Glória a Deus, como o leopardo, traiçoeiro, né? Glória a Deus, como o urso, né? Intrépido e predador de vidas humanas, como o leão, assustador como o dragão e selvagem como a besta, né? Porém, em Apocalipse 17, 14, a Bíblia afirma: estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Portanto, neste duelo final entre o Cordeiro, Jesus Cristo, e o homem da justiça contra o anticristo, a besta e o falso profeta, o resultado é a vitória de Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A manifestação disso aqui, Igreja do Senhor, que a manifestação de Jesus Cristo em glória irá definir a sua vitória final contra todas as hostes da maldade e o seu triunfo contra todo o sistema anticristão, né? Glória a Deus. Nós sabemos que o império da injustiça, ele vai vencer os santos por alguns tempos. Isso é bíblico, é profético, né? Glória a Deus. Mas nós vamos triunfar, porque aquele que mata o justo, ele faz um favor a Deus, né? Deus se alegra com a morte do justo, mas ele se entristece com a morte do ímpio, porque ele diz que o caminho do justo é para cima, que é o céu, mas o caminho do ímpio é para baixo, que é o inferno, né? Então, todos aqueles que deixam de aceitar Cristo e de fazer a vontade de Cristo, mesmo estando no mundo ou dentro da igreja disfarçado, se não se arrepender, infelizmente será destruído com o anticristo, a besta e o falso profeta. Mas aqueles que perseverar fiel e lutar pela justiça, não ser covarde, porque Deus não conta com covarde, Deus odeia covarde. Por isso que ele, naquele dia lá com Gideão, ele disse: Gideão, diga aos covardes e medrosos que voltem. Esse negócio de crente, da uma de profeta, que está com medo de entregar, medo de fazer a obra, não é o Espírito Santo de Deus. É um espírito de covardia, é inventação, é imitação, porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não teme a homem, ele não tem medo, mesmo que a sua cabeça role, mesmo que seja rejeitado. Mas o objetivo do cristão que tem o Espírito Santo de Deus é fazer a vontade de Deus. E Deus abençoe. A vitória é do povo de Deus.